A família é uma base para tudo. A família são os combinados que a gente faz dentro da família. E quando a família entende que fazer um Ironman, ou fazer você praticar um esporte, ou você, se desafiar em algo, vai engrandecer aquilo ali, pronto, todo mundo tá junto. Então, a maioria das pessoas e outra, você fez um combinado com sua família, então você tem treinos e você tem que voltar para sua família. É um combinado ali, para que tudo rode, essa roda gire. Eh, Minha grande palavra para o final desse podcast é: a família é a base de tudo. Se sair dela, as coisas desandam. Você é capaz de chegar onde você quiser, basta acreditar, né, e depois ter alguém para te guiar para esse caminho. Antes de chegar nesse desafio tão grande, eu comecei caminhando, comecei correndo bem pouco, tipo 3 quilômetros, pouquíssimo. Mas depois eu fui entendendo o que que era esse desafio e comecei a acreditar que era possível. Então confie em você, no seu potencial. Às vezes lá dentro você sabe que é possível e, como o Marcelo disse, é sobre saúde, sabe? Então é você se exercitar, é você se sentir bem para fazer o bem para quem tá próximo de você. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você, e hoje eu estou com 2 convidados muito especiais aqui. Um deles é campeão olímpico de ultra triatlon e também treinador de corrida e triatlon do como que é, Marcelo? O maior treinador de corrida de triatlo inteligente, treino inteligente do mundo. Então, maior treinador de corrida e triatlo inteligente do mundo, gente. Vocês vão lá. E com ele, a gente já trouxe aqui uma prova viva de um aluno que ele treinou em 6 meses, que é o Adri Barbeiro. Então, sejam muito bem-vindos, Marcelo e Adri. É isso aí. Muito obrigado, prazer é todo nosso. Viviane, obrigado pelo convite. Ah, Já desejo sucesso nesse seu podcast. E hoje, para você que está assistindo, fique com a gente até o final, porque com certeza você vai receber alguma palavra, alguma direção para você cuidar do seu físico. Consequentemente, não só do físico, mas da alma e do espírito também, com certeza absoluta. Se você tem alguma dúvida ou incerteza que isso é impossível para você, eu te aconselho. É só ficar até o final. É sobre isso, gente. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, curte, compartilha e comenta e fica aí para você aprender. Você está assistindo, mas já pode ir anotando, porque aqui nós temos 2 treinadores que fazem treinamentos digitais e ensinam pessoas a transformarem as suas vidas. Então, fica com a gente e vocês vão aprender muito com o Marcelo e com o Adri aqui hoje. Então, Marcelo, conta um pouquinho para nós quem é o Marcelo. Só fazer uma pequena correção sobre o título. Eu não sou campeão olímpico. Eu sou o atual campeão mundial de ultra triatlon nesse ano de 2025 da Flórida, que a Olimpíada é outra competição. Nem tem o ultra triatlon dentro da Olimpíada. Não existe. Não existe, é um triatlon menor. Mas ser campeão olímpico, né, é algo assim extraordinário. Ontem eu até entrevistei tava num papo com o nosso grande campeão olímpico, o Thiago Braz, salto com vara. Ele já tá aqui na minha lista, já tô conversando com ele para entrevistar ele Você também. vai ver o peso de uma medalha de ouro das Olimpíadas. Ele também tem vários insights maravilhosos. Bem, quem é o Marcelo Lopes? Marcelo Lopes era um cara que ama o esporte, que aprendeu desde pequeno o valor que o esporte tem na nossa vida, que aprendeu que o esporte ele traz liberdade pra gente, vários caminhos assim que a gente pode percorrer, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Estudei, profissional de educação física, hã, aprendi sobre o treino inteligente, hoje eu treino pessoas. O que seria o treino inteligente em si? Você não precisa treinar tanto para fazer algo extraordinário. Por exemplo, a gente tem o Adri aqui, que treinou 6 meses do zero e fez algo extraordinário, que é um Ironman. Nadou 3.800 metros de natação, pedalou 180 quilômetros de bike e correu 42 quilômetros. Uau! Sou casado com a Dani Lopes há 24 anos, a gente não pode errar essa data, né. Essa não. Tenho um filho de 23 anos e uma filha de 25 anos, que são independentes hoje, já. Então esse é o Marcelo Lopes, que amo transformar a vida da pessoa, trazendo essa liberdade com o físico dela.
Através do esporte. Através do esporte, claro. E, na verdade, o esporte, ele molda a gente em diversas áreas da vida, né? Com certeza absoluta. Tem uma prova que vive aqui, ó. E Adri, se apresenta para nós. Quem é o Adri? Andrieferson Silva, mais conhecido como Adri Barbeiro. Olha, pode falar que um sonhador, e hoje tenho uma grande honra de poder me apresentar aqui da forma que transformo vidas através do conhecimento. Assim como a barbearia transformou a minha vida, hoje eu tenho essa oportunidade como uma missão de transformar a vida de tantas pessoas, né, de ter uma profissão, mudar a vida delas e também a da família delas, assim como eu tenho mudado a minha. Graças à barbearia já consegui dar uma casa para minha mãe, sabe, conquistar uma casa para ela que sempre foi meu sonho. E hoje ajudo várias outras pessoas a mudarem a vida delas assim também. E tendo o Marcelo aqui como um mentor, é uma honra, né, sempre estar ao lado dele. Dessa vez, primeira vez com ele pessoalmente, porque cerca de 7 meses atrás, 8 meses atrás, eu tomei a decisão de fazer um Ironman, né, que até então era uma prova muito distante. Talvez você que está assistindo a gente aqui, né, como ele citou, 3.800 metros nadando, 180 quilômetros de bike e 42 correndo, tudo isso seguido, né, sem parar. Talvez para você é algo muito distante, assim como para mim era em dezembro, né? E hoje eu posso falar que eu concluí e tem a questão da mentalidade, né? Do espiritual, do físico e principalmente de ter alguém que já chegou lá para te guiar. Então é um prazer estar aqui com vocês. Gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço. E isso que você está falando é muito importante, né? É a importância de ter alguém que já fez, que sabe as técnicas certas para ensinar, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, você achou o Marcelo como? Olha, como eu disse mais cedo, nada é por acaso, né? Então eu conheci ele, tive no método IP do Pablo e fiz umas conexões incríveis. E a partir dali, um dos amigos, o Edu, me convidou para fazer essa prova, né, como um grande desafio pessoal. Então o Marcelo já era treinador do Edu, que vive na Bélgica hoje. E falou: olha, vai ter esse desafio para junho na Alemanha. O Marcelo é o cara para treinar a gente e me apresentou. E era pouco tempo. Eu comecei a pesquisar e vi que pessoas se preparavam 1 ano ou mais para fazer a prova. Mas quanto mais eu fui conhecendo o Marcelo, mais eu fui ganhando essa confiança, entendendo que daria certo se eu confiasse nele. E conversando com ele mais cedo, eu citei isso. Deu medo no início, porque era pouco tempo para aprender os 3 esportes e ficar bom neles, né? Ser consistente. Mas coloquei nas mãos dele, digamos assim, confiei no trabalho dele, nesse treino inteligente que realmente é fora do comum, é um treino inteligente mesmo, e confiei que ele era capaz de me treinar para isso. Só fui obediente, eu só tinha que cumprir o que ele me passasse. E assim eu conheci ele, né, através de pessoas, né, que eu acho que é o E melhor. é interessante a gente colocar aqui para quem está assistindo é que você mora em Portugal E, e o Marcelo está aqui em São Paulo. e esse amigo que conectou a gente na Bélgica. E todo esse treinamento foi feito online. O Dom, ele é visto enquanto Adri. É hoje. Exato. E você vê que as coisas acontecem por acaso, né? A entrevista aqui ia ser com o Marcelo falou: ah, o Adri está aqui, podemos colocar? Vamos colocar, e as coisas. É assim, é sobre transbordo e transformação de vida. Então, conta para nós, Marcelo, como que é esse trabalho de mentoria aí para treinar as pessoas? Primeiro, a pessoa tem que entender que ela tem um corpo. E o corpo, essa máquina que a gente tem, esse corpo ele é treinável, ele é adaptável às condições, às coisas que você pode fazer. Por exemplo, o Adri não sabia nadar. Ele foi, com os treinos, adaptando ao ambiente da água e aprendeu a nadar. Nadou 3.800 metros ali no Ironman. Então, a primeira parte, a pessoa tem que entender que ela tem esse corpo. A segunda parte do treino inteligente é que você não é você simplesmente falou: "Vou começar a correr, calçar um tênis e sair correndo". Isso não é ser inteligente. Isso é você começar a se movimentar através de uma decisão que você tomou. A maioria das pessoas que fazem isso, elas vão passar por dificuldades no meio do percurso e num futuro até abandonar o que ela está fazendo, porque dores vão acontecer. E dores vão acontecer em qualquer processo. Qualquer pessoa está suscetível a isso. Só que quando você tem os dados por trás e estratégias, o que são os dados? O Adri treinava, ele tem um relógio. Aqui, ó, nós temos os relógios. Todos os dados desse treino dele vêm para mim e eu consegui enxergar. Então eu sei se o Adri está fazendo certo ou se o Adri está fazendo errado. Ele não está dando um tiro no escuro no que ele está fazendo.
Então as pessoas têm o costume de treinar muito para fazer algo. E o treino inteligente, ele demonstra que você não precisa, às vezes, treinar absurdos para fazer algo extraordinário, igual o Adri fez. Aí, lógico, a gente aqui está falando sobre Ironman, mas a gente pode estar falando sobre um 5K de corrida, sobre um 10K, um 21K, um 42, qualquer objetivo. Se você tem um treino inteligente, você tem uma segurança de uma longevidade no esporte. Tem uma pesquisa da Universidade Estadual de Santa Catarina que é até uma estatística ruim da gente pensar que se eu não me engano, são 50 ou 60% dos corredores hoje que começam a correr com 3 anos, eles param, porque eles não aguentam a quantidade de lesões e dores que eles têm. Era exatamente sobre isso que eu ia perguntar, porque principalmente a corrida eu sei que causa muitas lesões, né? A gente tem que ter muita atenção com a corrida, porque a corrida é um impacto que gera. Então, a má técnica, treinar fora de ritmo, que são as zonas de treinamento, tudo isso compõe o treino inteligente. E o aluno que vai fazer, ele tem que começar a enxergar, ele tem que começar a entender do que ele está fazendo, porque quando ele não entende, você simplesmente vai calçar um tênis e vai sair correndo. E muitas vezes até o tênis está errado que ele está correndo. E o próprio tênis errado machuca o atleta por não fazer. Uma vez eu participei de uma corrida e eu com a Dani, a minha esposa, e a Dani não é tão rápida, né? Ela treina. E uma das poucas vezes eu fiquei atrás da prova que eu fui correr com ela. Cara, eu via as pessoas, isso não é ruim, mas também é um lado bom que as pessoas querem se exercitar, mas a falta de informação e o jeito que elas fazem isso é ruim. Então, as pessoas estavam correndo de Vans, né, com meias erradas, Vans? de Vans, né? E eu ficava vendo que são jovens. Os jovens usam o quê? Vans, né? E eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus, cara, olha como essas pessoas estão correndo, né? E às vezes a gente faz um post no Instagram e vem um cara e comenta assim: você é Nutella? Eu falo, eu não sou Nutella. Eu sei o que não machuca e eu sei como ter isso pra minha vida até o final. E é diferente do que ser Pra você conseguir ter constância, né? constância. É diferente do que ser Nutella. Então, quando a gente entende do treinamento inteligente, primeiro a gente tem que entender que a gente tem um corpo e esse corpo a gente tem que cuidar dele de uma forma que a gente não machuque. Depois do corpo, a gente tem a alma, que a gente tem que tratar também. Porque a alma é algo que, às vezes, você não tem uma mentalidade que você acredita que pode ser feito aquilo, que era que o Adri tinha, fazer um Ironman. Na verdade, a importância de entender, né, que as emoções e os sentimentos estão dentro da alma, né? Então, se você não tiver esse controle, Isso. E o que a gente faz no treino inteligente? Com o tempo, eu fui percebendo que eu precisava ter dentro do treinamento algo que despertasse isso e elevasse essa frequência do aluno. Então eu uso de estratégias em treinos que eu sei se aquele aluno precisa melhorar certa mentalidade ou não. É simples. Eu consigo construir um treino, eu falo, cara, se ele não cumprir isso aqui, ele está precisando melhorar essa mentalidade. Que é como se fosse ele confiar nele mesmo que ele consegue fazer aquilo, porque às vezes ele consegue, ele só não tem a potência, de dentro dele que fala: "Cara", de ver que ele consegue. às vezes ele não acredita, né? Ele não acredita, porque os próprios dados que ele me passa do treinamento, eu vejo que ele é capaz pelo conhecimento que eu tenho. Eu só preciso colocar ele para fazer. Então eu vou usando estratégias do treinamento, vendo os dados e vou crescendo, essa mentalidade dele. E por último, o treinamento, ele vai trabalhar muito, e isso você tem que ter de forma inegociável se você quiser ter sucesso no treinamento inteligente, que é o quê? É ter uma fé que você acredite que o que você vai fazer é possível. É uma fé que é inegociável, não dá para negociar isso. Se você tem essa fé e acredita no mentor, acabou, você explode. Uma vez, a primeira pessoa e eu fui ver o Viviane sendo transformado também como treinador, treinando pessoas. É inacreditável isso, né? Como que um treinador é transformado treinando pessoas? Porque eu nem sempre tive a fé que eu tenho hoje. Eu tive alunos que tinham a fé, que me mostraram que aquilo era possível. Por exemplo, tem um cara uma vez que chegou pra mim e falou bem assim: "Cara, eu quero que você me treine, porque eu quero chegar no campeonato mundial de Ironman". Aí eu olhei pra ele e falei: "Cara", na minha mente, né, eu falei pra mim mesmo: "Esse cara é louco, esse cara é louco, é impossível ele chegar lá".
Pra mim era impossível. Mas eu fiz uma pergunta pra ele assim: qual a certeza que você tem que você vai chegar lá? Ele simplesmente virou pra mim e falou assim: eu sei aonde Deus quer me levar. Uau. Nossa, cara, quando ele falou isso, eu falei: que Deus é esse? Entendeu? Você, a princípio, você fica até, será que ele é doido, né? Você fica, Não, aí eu falei que isso foi em 2012. Eu falei: que Deus é esse? Esse mesmo cara que me tornou cristão. uau. E eu vou te falar, ele chegou no Mundial de Ironman primeiro do que eu com o meu treinamento. Ele que fez eu acreditar que eu podia. Vê se pode uma loucura dessa. Entendeu? E por isso que eu falo, você quer viver algo extraordinário, você tem que ter. Nessa época você treinava para pessoas, mas não era com foco em Ironman. E triatlon. Treinava. Só que eu fazia já o triatlo, só que eu nunca tinha chegado num campeonato de Ironman. Esse cara, ele queria chegar no campeonato de Ironman. No Mundial, né? No Mundial, que você tem que conseguir a vaga, é classificatório, é bem concorrido, são por tempos, então você tem que ter uma classificação boa ali. E esse cara, como eu nunca tinha chegado, e eu vendo ele obeso ali, daquele jeito, eu falei, cara, esse cara não chega, se eu treino tanto tempo e eu não chego aqui, não cheguei. E ele me mostrou que o que faltava em mim, naquela época, era essa fé inabalável, porque eu já tinha condições, entendeu? E com a fé dele, assistindo ele treinar, vendo ele fazer, eu falei, cara, esse cara tem algo diferente. E eu fui buscar o que ele tinha de diferente, que era a fé. E ele foi o que me tornou cristão, por incrível que pareça. Que fez eu. Ele te evangelizou. Ele me evangelizou e eu treinei ele, entendeu? Eu tive Já foi uma troca de treino. vários alunos que a gente teve essa troca. Eu acho isso muito, muito legal. Quando você tem um mentor, não é só o conhecimento do triatlo que você pega. Por exemplo, o Adler, com certeza ele aprendeu coisas comigo que não foi só do triatlo. E com certeza, vendo eu conversando com o Adler, assim, coisas que ele já faz na internet, a gente estava conversando agora sobre trocas, né, na internet, assim, o que ele faz, ele me dando algumas dicas, que ele é um cara que explodiu no YouTube, então, é bom conversar com pessoas que já conseguiram chegar lá, entendeu? Mostra que é possível, né? Você chegar nesse mesmo patamar. Então, o treino inteligente, ele mexe com essas 3 áreas de forma totalmente eficiente, entendeu? Ele é basicamente isso, não é simplesmente pegar e começar o esporte de qualquer jeito. É interessante. E Adri, conta para nós, né, na sua vida de forma geral, o que mudou com esse treinamento? Olha, muito aprendizado, né? Tem que respeitar o processo. Eu acho que isso de acreditar é muito forte, porque quando eu pensei em fazer o desafio, eu não acreditava em mim, mas eu acreditava nele, entendeu? Então eu passei, digamos que essa responsabilidade para ele, desde que eu seguisse tudo. Então eu acreditei nele, né? Ele disse que era possível, então eu acreditei que era possível. Já começou por aí, né? Em acreditar mesmo, essa E fé. tem um cara que chegou pra mim assim: você vai me treinar, se eu não passar naquele pódio de chegada, a culpa é sua. Não. E a importância de ter pessoas também que acreditam em você, né? Porque às vezes, vendo de fora, você é mais forte do que parece, né? Ou não. E meu noivo tá aqui acompanhando a gente, tá aqui assistindo. Eu contei pro Marcelo que eu queria muito, mas várias coisas bloqueavam, porque eu já sabia que o investimento financeiro era alto, porque eu estava vivendo que o tempo de dedicação também ia ser alto. Tem que ter um bom treinamento, né? Isso, então várias coisas estavam me bloqueando. Mas saí de uma reunião com uns amigos que participou com a gente e saí bem empolgado, mais ainda em cima do muro. E foi assim que minha noiva falou: olha, quando você terminar aí a reunião, sobe aqui. Quando eu subi, ela estava terminando minha inscrição, mesmo eu sem saber se eu queria ou não, se eu ia ou não. Então é importante, né, de estar cercado, de estar. De pessoas que te incentivem, né? Te mostrem que é possível e te incentivem. Porque eu falo muitas das vezes, a nossa criação e educação são geradas muitas crenças, né? De incapacidade. E que nesse momento a importância de você ter alguém para validar que é possível faz toda a diferença, né? Com certeza. Ela acreditou em mim no físico, o Marcelo trouxe o espiritual, essa fé, assim, que depois que eu entendi, aí ficou muito tranquilo, porque depois de tudo que eu fui aprendendo com ele e tive essa fé que era possível, aí digamos que, entre aspas, nada já ia me parar. Agora, acho que o aprendizado principal, sim, Você lembra daquela palavra antes da sua prova que a gente fez uma reunião
2 Coríntios 12. Lembra? Lembro. Você quer falar? Que eu não vou saber exatamente nas palavras, mas era algo relacionado que Deus ia se manifestar na nossa dificuldade. E isso foi O incrível. Paulo fala isso. Ele fala o seguinte, e isso faz parte do treinamento inteligente. Por quê? O que a gente tem que identificar, o treinador, no caso? A Viviane vai começar a treinar Ironman agora. O que eu tenho que olhar em você? Não onde você é forte. Entendeu? Eu tenho que achar as suas fraquezas, porque quando eu acho sua fraqueza e elimino uma fraqueza, aí sim eu te torno mais forte. Isso é treino inteligente. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Ele fala que é nas nossas fraquezas que a gente fica mais forte. E quando a gente fica mais forte, é quando a gente aumenta a nossa intimidade com Deus. Então, pegando esse gancho, é só tirar suas fraquezas. Onde você é mais fraco no físico, no mental, é isso que eu procuro. E no espiritual. E aí eu vou tirando fraqueza a fraqueza, vou montando, forjando uma pessoa, uma nova identidade de dentro para fora e fazendo ela acreditar, fazer algo extraordinário. Que na minha visão, eu vou ser bem sincero, não é extraordinário. É simples de se fazer. Mas para a maioria das pessoas, é extraordinário. Então hoje o Adri é visto, tá com essa camisa do Ironman, é extraordinário. Eu não tô nem aí para a camisa. Na verdade, o que me orgulha mesmo é ver a transformação da vida dele, não é um troféu que eu ganho. É o que o Adri foi transformado, o que o outro foi transformado, quem o Adri inspirou que vai ser transformado, e assim por diante. É a mudança de mentalidade mesmo. Mudança. Já estou organizando um grupo ali em Portugal pra gente fazer uma corrida esse ano, né? Então, faça parte. Já chamei uns amigos ali pra gente fazer uma corrida. E trazendo isso que ele disse pra minha realidade ali, assim como você falou da natação mais cedo, que, né, você precisa evoluir, era onde eu mais precisava evoluir. Porque a bicicleta, eu já sabia andar de bicicleta, por mais que tinha que evoluir em muitos detalhes. Correr, entre aspas, é normal, né? Tem que aprender. Ele tem um treinamento que é o VMPC. Você nasceu para correr, que já é incrível, já te prepara para correr. Mas a natação era onde mais me pegava. Eu brinquei, né, falando para ele hoje que eu achava que eu sabia nadar, mas eu só não eu sabia não afogar, o que era totalmente diferente. Então, foi minha maior dificuldade a natação ali inicialmente, até entender cada movimento da natação, que são detalhes. E no dia da prova, já trazendo todo um resumo, passando pro dia da prova, foi onde eu mais tive dificuldade inicialmente, porque é muita gente nadando de uma vez, eram 2.800 atletas. Então pensa quantas pessoas estão passando ali por você. E tive uma grande dificuldade, porque muita gente me acertava, eu acertava algumas pessoas e fui perdendo o foco. E sobre o que ele falou, né, de Deus vai se manifestar nas fraquezas, passou um filme na minha cabeça enquanto eu estava tentando nadar, estava bebendo água ali na prova, que era ali, era o momento que eu ia me conectar com Deus e assim foi. Mesmo com a dificuldade, muita gente passando, fui mantendo a calma, resiliência, pensando tudo que eu treinei, cada treino, tantas horas, tantos treinos na piscina de ir e voltar incansavelmente, e fui colocando a cabeça no lugar, pegando mais ainda nas mãos de Deus e mantendo firme. E depois foi incrível. Depois que passei, que entendi que era só um momento, só uma fase, aí foi muito tranquilo. Entendi que era ali ia ser minha maior conexão. A partir dali, dessa dificuldade, o resto da prova foi só desfrute, foi só aproveitar cada momento mesmo. Esse romper é muito importante, né? Porque eu falo, sempre que você vai mudar de fase, né, vem algo ali que parece que te segura, parece que não vai. E eu imagino, ali deve ser meio que desesperador até. Tem muita gente. Muita gente. E era só um teste, entre aspas, um teste de fé, porque eu já sabia nadar, sabe? Então foi só passar por aquela turbulência ali para entender que todo o resto ia ser muito fácil. E na verdade confiar, né, você sabe, Deus falou, eu vou fazer, e é na prova, né, na minha na minha maior fraqueza é onde eu vou fazer o que precisa ser feito, né, que aí você trabalha, né, corpo, mente e espírito, é a importância de tudo isso. Isso, quando tá tudo alinhado, era isso. Eu acho que eu tava ali, mas não tava os 3 alinhados. Quando eu alinhei, entendi, falei: "Eu treinei pra isso, Deus, se eu tô aqui é porque ele permitiu". Aí o resto da natação foi incrível. Depois pensa, às vezes não tem noção, né, de 3.800 metros, talvez quem nunca nadou não tenha uma noção, assim, de distância, mas só pra você ter uma ideia, minha natação que foi calma, foi sem forçar, né, porque como eu disse, é um treino inteligente, foi quase 1h50 nadando sem parar. Então você pensa, né, quase 2 horas nadando sem parar, é bastante tempo, né, é muita coisa. Mas o treino inteligente
Ah, agora é simples. Agora é É isso que você falou, por exemplo, é o que eu falei, eu quero aprender a nadar, porque eu não afogo, né? Me viro brincando na água, mas também não abuso. Então, sabendo as técnicas certas, faz toda a diferença. Então, conta mais de outros alunos aí que você falou que você tem uns casos aí bem interessantes de pessoas que estavam obesas. O Adri é sedentário, né, praticamente total. Começou a cuidar do corpo dele, da mente e consequentemente do espírito. Mas a gente teve casos assim, a gente teve o Assis, agora um aluno que completou o Ironman 70.3, é metade dessa prova que o Adri fez, só explicar aqui, o Ironman, quando tiver só o nome, é a prova completa. Quando tiver Ironman 70.3, é a metade desse. É a distância em milhas, o 70.3. É a metade de 140.6 milhas. Então, 70.3 é a metade. Então, a gente teve um aluno que tinha 5 cirurgias no joelho Uau! e completou com um treino inteligente agora o Ironman 70.3 do Rio. Assim, algo que que já é grandioso. não é sobre o Ironman. Eu vou falar o que acontece na minha cabeça com treino inteligente. Pensa comigo, vocês dois, Viviane e Adri. Se a gente tem uma pessoa que tem 5 cirurgias no joelho, o que essas 5 cirurgias no joelho tá fazendo com ela? Na verdade, na minha cabeça, uma pessoa com 5 cirurgias no joelho já é uma pessoa que não estaria correndo. Tá, que não estaria correndo. Quando a pessoa não tá correndo, que ela não pode fazer algo para cuidar do corpo dela, o que se tira dela? Saúde, né? Saúde, que é mais? Confiança. Confiança, que é mais? Autoestima. Autoestima, que é mais? Acho que até vontade. Coragem também. Coragem, que é mais? Olha o tanto de palavras que vocês estão falando. Quando ela vai e ela acredita que você consegue fazer, que aquilo era possível, eu só precisava de uma recomendação médica. Teve um médico que falou, você pode fazer. E a gente, com a recomendação médica, ele fez. Cara, volta a autoestima, volta a coragem, volta a confiança, volta a longevidade na vida da pessoa, porque é a pessoa voltou a se movimentar, entendeu? Que é o que falta no mundo hoje. Então, quando a gente pensa nessas histórias, eu penso nisso tudo que é transformado. São os casos que eu mais gosto, que são os impossíveis. A gente teve um aluno, Walter, que ele completou o Ironman Cascais o ano passado. 3 médicos, que ele mora em Sorocaba, 3 médicos falaram para ele, cara, você não pode nem pensar em correr, porque ele tem uma doença, ele é PCD. Então ele tem uma doença que nas articulações dele, que eles fizerem qualquer exercício físico, principalmente a corrida, aquilo tem uma inflamação nas articulações e ele sente uma dor extrema. Então os médicos falam para ele, cara, você não pode fazer. E ele me procurou. Aí eu falei, Walter, eu só preciso de uma recomendação médica. Se um cara te liberar, eu tô junto com você. E aí eu levei ele no médico do Ironman, o doutor Leandro. O doutor Leandro examinou, o médico esportista, e falou, cara, pode mandar bala que ele vai fazer o Ironman. E o Walter cruzou a linha de chegada usando estratégias, né? Porque o Ironman é sobre isso. Então, o Walter, a gente tinha uma dificuldade na corrida, porque ele não podia correr, porque realmente ele tem esse problema. Então, a gente trabalhou com foco mais na natação e na bike, para que ele ganhasse tempo e ele caminhasse os 42 quilômetros da maratona. Então ele fez caminhando. Fez caminhando. E passasse o pórtico de chegada que todo mundo falou que ele era impossível. Cara, esse cara, quando ele cruzou o Ironman, e ele vai fazer agora o Ironman 70.3 São Paulo, dia 19 de setembro, 21 de setembro, agora. Esse cara que era impossível dele fazer, de alguns médicos, hoje a família, a esposa, olha pra ele como de outra forma. Eu lembro da esposa dele, lógico, falando comigo, cara, cuidado, não sei o que. Eu falei, relaxa, vai dar certo. Entendeu? Doutor Leandro, se o doutor Leandro falou, acredita. Com um treino inteligente ele vai passar. Depois que ele passou o pórtico de chegada, a esposa olha pra ele com outros olhos. Né? Assim, muda. Você vê, muda um casamento. Muda um casamento. Como os filhos olham pro pai agora. Entendeu? A gente tem um caso de outro aluno aqui de São Paulo, o Alexandre, que fez o Ironman 70.3 do Rio também. Eu nunca esqueço o filho dele olhando pra mim e falando, o que você fez com meu pai? Uau. Olha o que meu pai se tornou. A alegria, o olhar, é um herói que vira. Na verdade, a pessoa começa a ter mais vida, né? Energia de vida. E essa energia vai pra dentro de casa, Sim. né? E essa energia vai pra dentro de casa.
Então, quando eu vejo isso, eu falo: "Irmão, que mover é esse?". Não é quando você falou, Viviane, sobre o esporte, que o esporte molda caráter, ele não molda só o da pessoa, ele vai moldando de quem tá ao redor, porque o cara vai dando resultado, Ele transforma uma família, né. vai transformando. Então, quando eu penso em provas de Ironman, em provas de endurance, lógico, você não precisa começar por isso, você precisa acreditar. Se você acreditar em algo pequeno, já dá para começar, entendeu? Mas, quando você vai começa com algo pequeno, que você começa a ver resultado ali, vou pegar o exemplo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, quando eu cheguei aqui, ele não queria fazer Ironman de jeito nenhum. Ele só queria fazer a menor distância do triatlon, que era 400 metros de natação, 10 quilômetros de bike e 2,5 correndo. É a menor distância que existe hoje no triatlon. Não, tem umas provas com um pouquinho menores, mas é basicamente isso. E ele demorou 5 meses para ele entender e falar bem assim: "Cara, eu preciso ser transformado e fazer esse Ironman". Às vezes a pessoa não quer chegar até o Ironman, mas se ela entender a capacidade do corpo dela, ela já começa a mudar muita coisa, tá. E eu acredito que também muitas das vezes quando a pessoa começa, talvez ela não acredite que ela tenha capacidade para fazer todo esse trajeto, né. Às vezes não é só a capacidade, é que a pessoa acha que ela tem que treinar, que o treinamento do Ironman nunca vai se encaixar na vida dela, nunca. E com um treino inteligente, dá pra encaixar. Por exemplo, o Adri, ele fez a prova em 13 horas. Se ele tivesse treinado menos, você tem até 17 horas para cruzar a prova. Passar pelo poste de chegada. Se ele tivesse feito menos treino, com certeza ele tinha passado antes das 17 horas, digamos assim, entendeu? O treinamento vai depender muito do estilo de vida da pessoa e o que a gente pode colocar ali ou não, mas tem que ter, lógico, tem que ter uma realidade para fazer com que ela passe. Mas não é algo assim que é impossível de uma pessoa treinar. Qualquer pessoa pode treinar, no meu ponto de vista. Ainda mais tendo o acompanhamento do Marcelo, né, eu tô dando exemplo porque foi o que eu vivi, ele vai querer saber como é a sua vida, pra adaptar, porque, né, não pode só dar uma receita e falar: "Ah, é desse jeito que você tem que treinar", não, é muito personalizado. Porque hoje eu acompanhei ele recebendo uma aluna nova, ele queria saber qual dia que ela tinha disponível, ela perguntou sobre folga: "Ah, será que eu vou poder folgar?", era um caso específico. Ele falou: "Tudo bem, se você quiser tirar um dia da semana, você vai poder folgar", porque ele estava entendendo, né, como era a realidade dela. Isso é muito bacana, porque eu também achei que ia ter treinar é um absurdo. É muito treino, mas você consegue encaixar no seu dia a dia, de uma forma que você vai conseguir, né, continuar trabalhando, continuar fazendo o que tem que ser feito. E você tinha me perguntado, né, sobre o que mais tinha mudado, assim, essa disciplina é muito importante, né, então eu já tinha a noção que precisava de disciplina, e agora mais ainda. Hoje eu tenho muito claro que se eu quero conquistar alguma coisa, seja na vida pessoal, no profissional, se eu tiver tão claro na minha vida o que eu quero para um prazo, assim como eu tinha para a prova, fica muito mais fácil. Porque em dezembro eu tinha na minha cabeça que dia 29 de junho eu tinha que cruzar a linha de chegada. E agora, como que eu vou fazer isso? O treinamento dele, né? Então, tendo a clareza de onde eu queria chegar, ficou muito mais fácil de chegar lá, tendo esse acompanhamento. E é isso, daí você vai para o como, né. Isso. É muito interessante. E entender, né, que é possível para qualquer pessoa desde que ela queira, né. Existe a primeira existe, por exemplo, aqui a gente tem um campeão mundial e a gente tem um vencedor. O vencedor, ele venceu o Ironman. O Adri não ganhou a prova. E tem uma diferença para a pessoa entender. Tem uma diferença entre o vencedor e o campeão. O vencedor é alguém que decide fazer a prova. O campeão é alguém que decide ganhar a prova. São decisões diferentes. Então, mas tudo começa com a primeira decisão. Agora, os 2 entendem que o Adri teve que entender que pequenos hábitos vão construir esse processo até o final. São nesses pequenos hábitos que as pessoas às vezes não olham. É a construção diária que é preciso fazer. Então o que que a gente faz? Vai colocando pequenos estresses, isso é o parte do inteligente, pequenos estresses dia a dia, que vai tornando o Adri outra pessoa. E, por último, Quando você fala de pequenos estresses, para ser mais claro para quem está nos assistindo, o que que seria esses pequenos estresses? toda vez que você treina, você causa um estresse no seu corpo. O treinamento é um estresse. E o treino inteligente, ele é guiado pelo estresse que o corpo pode receber. Por exemplo, se eu fosse hoje começar um treinamento com o Adri e com o Marcelo,
comigo. Eu estou mais adaptado a receber mais estresse. Então, meus treinos podem ser maiores ou com mais intensidades que o do Adri. Porque se eu jogar estresse, o meu estresse no estresse do Adri, ou no corpo do Adri, eu vou machucá-lo, É. com certeza absoluta. E aí, se eu jogar o estresse que o Adri é capaz pro meu corpo, eu vou perder performance, porque eu vou dar menos estresse. Então, o treino inteligente, Vai, adapta. isso é adaptado com estresse diário. A gente calcula estresse, é literalmente pontuação de estresse com o treinamento. Então, esses estresses, esses diários, é isso que eu falo, que a gente tem que ter essa constância de estressar sabiamente cada corpo. Então, primeiro vem uma decisão, ele decidiu terminar a prova, eu decidi ganhar uma prova. Agora, o estresse, a gente adapta para cada um. Quem ganha a prova é quem é apto a receber mais estresse. Então, você tem que continuar treinando sempre para chegar a ganhar uma prova. E por último, ambos devem ter uma mentalidade de não desistir. Ambos, se ele quer passar e eu quero ganhar. Essa mentalidade de não desistir por qualquer coisa que aconteça. Você tem que ter um propósito, por que você está fazendo aquilo ali. E essa mentalidade, ela é construída no decorrer do processo. Porque o Adri, ele passou por situações que, se não tivesse alguém para guiá-lo, ele teria desistido. Se eu tivesse que é um caso que aconteceu fora do Adri, esse é um dos casos mais pesados, assim, não do Adri, vou contar outro aqui, mas mais pesados que mexeu até comigo. Tive um aluno que, primeiro, ele tinha um mental fortíssimo. E é incrível, eu não sabia, eu perguntei pra ele, eu falei, chamava Yuri, chama Yuri. Falei, Yuri, da onde vem esse mental? Porque eu passava os treinos que eu falei que eu construía pra ver a mentalidade, ele cumpria etapa por etapa, e eu não precisava falar nada. Falei, cara, onde que esse cara construiu esse mental? E ele falou pra mim, Marcelo, você não sabe de onde eu vim. E minha família é muito grata por isso. Porque ele vinha das drogas. Uau. E o esporte tirou ele das drogas. Entendeu? Então a família já agradeceu muito porque largou. E esse mental forte, ele conseguiu vivendo onde ele vivia, no meio das drogas. Não deve ser fácil, né? Viver na rua, sei lá, como era a situação dele. Mas ele conseguiu, porque o treinamento era fácil perto do que ele viveu. Então ele já tinha um mental muito forte. Mas teve um momento durante o treinamento, e ele foi o único atleta até hoje que me ganhou na prova. Que pareça, você acredita? Foi o único atleta que me ganhou na prova de triatlon. E aí ele... foi engraçado isso, né? E ele teve um momento durante esse ciclo de treinamento em que um cachorro dele morreu. Mas não foi... E ele estava treinando, entendeu? O cachorro, assim, ele parece besteira, mas ele gostava do cachorro dele. No momento ele estava treinando. E teve também o episódio do avô dele também. E aí foram episódios através de episódios durante o treinamento dele. E ele não estava em casa. Coisas que, tipo, levavam ele a desistir. E ele não, porque as coisas foram acontecendo enquanto ele não estava em casa, todo mundo precisava dele. Chegou um momento que, com o estresse do treinamento, que o causa, e o estresse dessas externos dos acontecimentos, uma ligação que eu nunca esperava, que era dele, porque esse cara tinha um mental forte. Ele falou assim pra mim, Marcelo, vou parar aqui, eu não vou mais treinar, do nada. Eu falei, mas como assim? O que tá acontecendo? Ele falou, cara, aconteceu isso, eu não quero mais pra minha vida. E aí, naquele momento, eu trouxe pra ele uma palavra e falei pra ele, não, conseguir interromper aquele processo para ele não desistir. E ele não desistiu, graças a Deus. E ele mereceu me ganhar na prova. Foi o único aluno que ele me ganhou, porque ele foi um dos caras que mais perfeito fez o treinamento. E o inteligente que dá resultado, sim. Então, E a aí, mentalidade isso que você tá a falando. mentalidade do campeão, da pessoa que quer terminar aquilo ali, ela tem que estar bem decidida. Que aconteça ou que aconteça, você não vai desistir.
Isso que você está falando é muito importante. Você falou que ele tinha uma mentalidade forte, mas aconteceram tantas coisas que isso veio ele a pensar em desistir. A mentalidade forte é de aguentar dor física, né. No caso da mas o emocional O emocional abala. Quando abala o emocional destrói qualquer pessoa. Se você deixar o emocional as provas de Ironman, eu já tive alunos que, eu já tive um aluno que desistiu no meio da prova de Ironman, porque ele deixou descer pro coração algo que aconteceu durante a prova, entendeu. Se você deixar descer pro coração ali, você tem que bloquear na hora. O Ironman ensina sobre isso. Então, aconteceu algo, que se o emocional desceu pro seu coração, aí abala, e aí você pode, no meio de um ciclo, parar no meio de uma prova, como já aconteceu com um aluno meu, que é inesperado. Sim, eu falei: "Cara, como que você parou por causa disso?", entendeu. E aí a gente vai e eu falei, às vezes é algo que você olhando de fora passa um negócio bobo. E às vezes para a pessoa que está vivendo é um negócio muito forte. E isso que você está falando é muito sério, porque isso na vida acontece muito, esse, né. por exemplo, esse meu aluno parou na prova, porque ele estava na prova para ganhar, mas nem sempre a gente ganha. E ele estava indo bem, ele ia ganhar ali, e furou um pneu da bicicleta dele por causa que tinha um buraco na pista, né, e aquele furo, o furo tirou a vitória dele, isso é óbvio. Não tinha como recuperar ali, porque ele teve que esperar a moto, deu um problema maior na roda dele. E naquele momento, ele desistiu da prova. Na verdade, eu nunca desistiria. Eu iria até o final mesmo não sendo o primeiro. Por quê? Já aconteceu de furar o pneu numa prova, e eu descobri o potencial que eu tinha na corrida. Eu já fiz minha melhor corrida numa prova depois de um furo de pneu. Por quê? Olha só. Você sabe por quê? Foi forjado? Não. Você sabe por quê, Viviane? Não. Porque eu falei: "Cara, já que furou o pneu, agora eu vou ter que tirar tudo de mim na última etapa que é da corrida, pra buscar o tempo perdido". Sim. Louco, cara, eu nunca tinha feito aquilo na vida, e eu consegui. Um furo de pneu me mostrou a capacidade que eu tinha de correr mais. Por isso você não pode desistir, entendeu? Quando eu acabei a corrida, eu falei: "Cá, consigo fazer isso". Me destravou coisas que eu não acreditava. Então você nunca pode parar por algum obstáculo. A mentalidade do campeão, você não para. Você pode estar caindo no mundo, você não pode parar. E eu entendi isso. Hoje a gente estava no carro conversando, e é isso que eu busco passar para os alunos. Eu falo: "Cara, você nunca pode parar". Mentalidade do campeão. Eu já vivo isso, está dentro de mim, eu não consigo parar mais, porque eu já entendi. O que que é o vencedor que eu estava falando do Adri? Por exemplo, o Adri tá de férias agora. Pergunta: "Tá treinando, Adri?". Agora não. É um vencedor, não é um campeão nessa área, entendeu? Lógico, ele pode ser um campeão no YouTube, que ele quer. O YouTube tá parado? Não. Não, tá rodando. Entendeu? Então, você tem que gerenciar o que você está querendo ali em áreas da sua vida. A minha área, eu já entendi, eu quero ser um campeão de longevidade no esporte, para mim, inspirar outras pessoas, e cada um vai colocando. E quero ser um campeão no meu Instagram, quero ser um campeão no YouTube, então eu pego essa mentalidade que eu tenho e não deixo parar. Porque eu sei que se eu parar, você perde, entendeu? É basicamente isso, cara. O esporte ele vai te forjando uma visão diferente de você enfrentar esse mundo que cada vez luta para levar as pessoas para trás. Essa é a minha visão, cara. O mundo hoje tudo é para te fazer, ficar doente, ou para te fazer, Tudo uma alimentação ruim. fácil, do que é mais ruim. A alimentação, o que você consegue fácil, assim como o fast food, é o mais fácil. E é o que não vai te fazer crescer. É o que vai limitar a sua vida, né, a longevidade vai ser mais curta, né, porque quando você come mal, consequentemente você dorme mal, e eu falei, tem todo um treinamento por trás disso, né, de você dormir bem, se alimentar bem, porque automaticamente quando você começa a fazer um esporte, você automaticamente já começa a se alimentar diferente, Os atos conta. muda tudo, né. Então você muda o seu hábito dentro da sua casa, consequentemente muda o do da família também. Depende, refém. Você tem que Depende do ambiente que você está inserido. Por quê? Tem pessoas que fazem esporte, mas estão num ambientes que usam drogas, mas fazem o esporte. Tem pessoas que fazem o esporte e estão num ambiente que comem mal, e comem mal, entendeu? Então, o que que é o ideal você alinhar? É você buscar o que você quer e estar num ambiente de pessoas que fazem aquilo que você faz,
que realmente vivem o que faz te fazer bem. Porque deve existir treinadores que correm e usam drogas. Com certeza deve existir. Treinadores que correm e vivem comendo besteira. Tipo, Marcelo, você se dá férias? Em algum momento eu me dou férias. Eu continuo treinando. Mas aí eu me dou o direito de comer uma coisa que eu gosto, que é diferente do dia a dia que eu como. Mas não é a rotina da minha vida, entendeu? Uma exceção, né? Não é a regra, né? É uma exceção. Então você tem que estar em ambientes que fala, é aquilo ali que eu quero. Se você escolher estar em um ambiente de droga, cara, tudo bem, fica nessa frequência mais baixa, não é a minha frequência. Eu já estou numa elevada, entendeu? E é isso, eu acho que para qualquer área da sua vida, você tem que procurar estar em lugares de pessoas que já fizeram, que têm basicamente os mesmos princípios que você quer buscar. Ótimo. Me conta para nós como que funcionam os seus métodos. Bem, hoje eu tenho 2 métodos que eu criei, que chama o MZI, que é a mentoria do zero ao Ironman, e eu tenho Você Nasceu para Correr, que é desse livro aqui. Os 2 métodos, eu te ensino você a se treinar. Então você não vai precisar do Marcelo Lopes, você vai aprender a treinar. Esses métodos são para pessoas que, por exemplo, têm isso é mágico, porque eu não sabia que eu ia conseguir atingir isso. Eu consigo chegar em lugares interior com a internet hoje é maravilhosa, interior do Amazonas, onde não tem treinador, onde eu não tem outro Marcelo Lopes, não tem outros treinadores. Então essa pessoa que está lá, ela compra o livro, compra o método online e ela consegue se treinar, ela vai ter um treino inteligente. Esse é um método que eu treino na corrida. E eu fiz o mesmo para o triatlon, que chama MZI, do zero ao Ironman. Então eles aprendem, são pessoas que devem ter uma disponibilidade de tempo para aprender e botar isso em prática. Também tem a mentoria Legend, que é o que o Adri fez. No Você Nasceu para Correr e no MZI, não dá para você fazer um Ironman em 6 meses. Lá a gente não ensina isso. Por quê? No MZI, por exemplo, dá para você fazer um Ironman em 12 meses. Do zero, em 12 meses você faz um Ironman. Lá você aprende isso. Mas em 6 meses, infelizmente, não dá. Por quê? Em 6 meses, você tem que ter alguém guiando e descobrindo esses pontos fracos que você não enxerga ainda, que é o que eu faço. E aí a gente tem uma mentoria que a gente chama de Legend. E o Adri, ele fez parte dessa mentoria, que aí é diretamente comigo, mesmo de longe. Ele tem acesso ao meu WhatsApp, eu analiso os treinos que ele vai fazer. Nesse momento, de uma meta tão rápida e tão grandiosa, que assim, não dá para o aluno querer aprender sozinho. Ele tem que estar ali e tem que estar com a pessoa que já entende guiando. Na verdade, você tem um acompanhamento mais próximo. Esse é o acompanhamento mais próximo que tem comigo, que é o Legend que o Adri fez. Então, hoje eu tenho esses produtos, os online, né, que a gente chama, que de qualquer lugar do mundo a pessoa pode não ter desculpa para fazer. Não dá pra ficar errando, né. Então, se eu escolho ter um mentor, ele já passou pelo que eu passei. Quando eu senti dor, que eu acho: "Ah, é só comigo", não, ele já passou. Sabe, quando eu chegava: "Marcelo, eu tô sentindo uma coisa aqui". "Adri, é normal, entendeu? Faz isso, isso e isso aqui que vai resultar". E foi assim, dores que apareceram, corrida errada, eu mandei vídeo, ele analisou, melhorei. Natação, não estava como deveria ser, podia estar gastando menos energia para percorrer a mesma distância. Mandei vídeo nadando, ele deu as dicas, melhorei. Então, sabe, cada detalhe que eu achava que a distância, né, poderia ser uma dificuldade, apesar que eu não achava tanto assim, né, já que eu ensino na internet também, já sabia que se eu conseguisse mostrar onde era a minha dificuldade, ele ia me ajudar. Porque vai ter dificuldade. Faltando pouco tempo para a prova, eu comecei a sentir uma dor na lombar, bem forte. E com essa dor, eu cheguei a fazer treino de 5 horas e meia na bike, sem parar. É muito tempo, mas por ter esse conhecimento dele comigo, né, por ter essa presença dele, foi fácil de passar por isso, porque tinha esse acompanhamento. Então, não tem como, né, se eu quero chegar em algum lugar e essa pessoa já chegou lá, por que não, sabe, ter esse conhecimento dele comigo? Por que não pegar os atalhos, tudo que ele já aprendeu, onde não errar, o que acertar, né? Então foi um privilégio, né, eu me sinto escolhido por ter conhecido o Marcelo e ele ter sido meu treinador.
Aprender com a pessoa certa, que já sabe o caminho, né, facilita muito, né, muda todo a trajetória, né. Eu tive meus mentores, né. Eu fui estudar nos Estados Unidos, aprender com os melhores, e eles me ensinaram a treino inteligente. E é uma tecla que eu bato aqui, porque eu já fui um treinador que não tinha um treino inteligente. E já fui um treinador que hoje grande parte no Brasil ainda existe, são treinadores que não treinam de forma inteligente. E é tipo um copia e cola da internet hoje, né, de planilha de treinamento, disso, daquilo, e que não tem um acompanhamento real das pessoas. Às vezes, não era culpa do treinador, porque ele não teve essa, como é que eu posso falar, oportunidade que eu tive. Mas ele tem uma oportunidade também aqui no Brasil, né. Mas pode ser da nossa cultura também. Mas é real, o treino inteligente ele deve existir e ele vai te trazer uma longevidade na sua vida. Quando eu comecei a treinar, os treinos eram muito fáceis, muito curtos, e eu estava começando a aprender o que que era o treino inteligente. Então até meus colegas, meus amigos ali do grupo, ficamos assim: "Uai, é só isso? Porque muito fácil. Cara, será que eu vou conseguir fazer isso mesmo?", né, porque por ser inteligente era uma evolução gradual, né, e como eu disse, eu só confiei, eu falei: "Cara, ele é bom nisso, ele é reconhecido porque ele é bom, então eu vou confiar que vai dar certo", e deu certo. E na verdade, né, ele já fez isso com várias pessoas, aí já deu certo. Várias vezes. Vai chegar um momento em que qualquer, por exemplo, ciclo de treinamento, quanto mais longa for a prova, vai chegar um momento que o cansaço vai bater. E esse momento vai ter o momento certo, não é no começo, não é logo após o começo, né. Ele começa a bater mesmo forte, 1 mês antes da prova, né, quando a gente está atingindo um pico do treinamento. Então eu só falava: "Aguenta, vai chegar o momento que vocês vão querer, vocês estão pedindo já, tá só começando". E, por exemplo, uma pessoa que quer correr, vamos pensar para um iniciante hoje que quer correr, 5 quilômetros, vamos pensar dessa forma. Como que funcionaria para a pessoa conseguir isso? A pessoa reclama às vezes que tem dores, às vezes corre errado. A pessoa não sabe, quando ela começa a correr, ela nem sabe que está correndo errado. Então ela tem que identificar, a gente identifica onde estão os erros dessa pessoa. Tem pessoas que não vão poder começar correndo, porque a gente depende também, se a pessoa estiver muito pesada e com a musculatura fraca, eu botar essa pessoa para correr, a dor que ela vai sentir e a mentalidade que ela não tem, ela não eu vou parar essa pessoa. É tipo, você já fez alguma promessa de comediante? Quem nunca, né? Você já fez, né, Viane? Você já fez, Com certeza. então, vai num parque dia 1º, a semana toda, do dia 1º ao dia 7, é lotado. Todo mundo fala: "Esse ano começa a atividade física", só que as pessoas começam o quê? A ir todos os dias e jogar estresse demais no corpo. Vão 7 dias, de 7 dias já reduziu 50%, na outra semana só tem 50 que ficaram ali. Na terceira semana só mais 25, porque as pessoas não aguentam de dor. Então, quando para uma pessoa começar, primeiro a gente tem que ver a técnica dela, tem que ver se essa pessoa pode realmente começar correndo ou caminhando e correndo. É isso que a gente ensina no Você Nasceu para Correr, é enxergar isso, aonde ela está hoje e o que que ela pode fazer. Essa pessoa, ensinar sobre os tênis que ela deve usar, porque tênis é importantíssimo. Por exemplo, você sabia que tem para uma pessoa, eu tenho pesquisado muito sobre isso, porque as marcas não colocam, o peso da pessoa em relação ao tênis que ela compra. Porque o que vai ajudar a pessoa é a estabilidade que o tênis traz ou não, no momento que ela corre. Se for um tênis que tem instabilidade, e a pessoa for muito pesada, a articulação dela, a articulação do joelho vai trabalhar para trazer essa estabilidade, aí vem dor, ela vai acabar, machucando ali na região do joelho as dores. E aí, a gente ensina a ela escolher o tênis correto. Então, às vezes, uma pessoa compra um tênis mais em conta, e tem várias desinformações de vendedores de loja também, que chega e oferece aquele tênis para a pessoa. E aquele tênis, na verdade, que ela acha que está economizando, vai trazer um prejuízo maior para ela, com remédios e consultas médicas e fisioterapia. Então a gente vai, cercando a pessoa de conhecimento
para que ela possa identificar aonde ela deve começar e com qual equipamento ela quer começar, entendeu? Para simplesmente não botar qualquer coisa no pé e sair correndo de qualquer jeito, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje. Então, hoje, por exemplo, você vai fazer uma anamnésia com o seu aluno, Ensino ele a fazer. ensina ele a No fazer. caso do Você Nasceu para Correr e no caso do MZI. Por exemplo, o que o Adri viu hoje eu fazendo era a minha mentoria mais próxima. Então, quando é a minha mentoria mais próxima comigo, aí sim, aí eu jogo um questionário para essa pessoa responder, para eu entender, para eu começar a trabalhar com ela, entendeu? Aí é diferente. Mas geralmente quem me procura para fazer uma mentoria assim são pessoas grandes empresários, digamos, que não têm tempo para querer aprender e nem ler um livro e nem estudar. Eles só querem executar o que o Adri executou. E pessoas que não têm confiança própria, que elas não acreditam que se ela ler um livro, ou se ela, e eu totalmente, tá? É só se ler o livro vai aprender, se assistir o curso vai aprender, isso é fato. Tem várias provas sociais, você vai entrar no Instagram, vai estar lá, dando as provas de pessoas que estão vencendo. Então, essa pessoa ela não acredita que é possível. Aí ela quer o meu acompanhamento próximo, né? Aí contrata. Mas com certeza, eu posso ser bem sincero, qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender. Agora, se você não tem tempo realmente, tem uma vida de empresário que só tem que disponibilizar pouco tempo e executar aquilo ali, aí sim. Aí a mentoria, a Legend, vai te fazer muito bem. Acompanha, né? Você vai estar mais próximo e, na verdade, já vai direto É só executar o que eu à colocar. execução. É só executar o que eu colocar. É tipo ser obediente a Deus, sabe? Vai ser obediente ao Marcelo Lopes. Sei. Nossa, é muito interessante. E o seu livro, Marcelo, ele está disponível aonde? Tá disponível no meu Instagram. Eu sou Marcelo Lopes, para vender. Tá disponível na Amazon.com também. E, bem, nesses 2 canais. É, porque para quem está começando, às vezes não tem um conhecimento, às vezes não tem também o investimento financeiro de fazer um Legend, ele pode começar por aqui. Você nasceu para correr, nasceu para essas pessoas. Porque, eu vendo essa multidão correndo de forma errada e sem ser inteligente, e essa pesquisa que mostra que os corredores param de correr, eu falei: "Cara, eu tenho que fazer algo acessível". O livro custa, se eu não me engano, hoje tem que estar no meu Instagram, mas é menos de R$100. O Você Nasceu para Correr, o programa totalmente online, ele custa hoje R$297. Você não vai precisar de treinador, é só você estudar. Tá tudo ali. Tudo. R$30 por mês pra aprender a correr de forma eficiente sem se lesionar. Não, é R$30 por mês Se for em 12 vezes. em 12 vezes, né? Porque depois não precisa mais pagar. Exato. Entendeu? Então, R$297 para a pessoa aprender. Não é um valor de uma assessoria esportiva no país. Não é, entendeu? Então é algo e é muito mais valioso. Tem treinadores comprando meu curso. É legal. Tem profissionais de educação física, personagens comprando meu curso para aprender por R$297 para poder ensinar, porque o curso ensina. Entendeu? Você é louco. Então, assim, é algo que eu fiz para chegar nessas pessoas. Em conta. O MZI já. Habilidades, né, para quem Porque a gente tem a corrida, ela tem todos os níveis, né? Ela tem desde o nível da pessoa ali com menos condição até a pessoa com condição mais alta. Então, são acessos diferentes, mas que vão receber praticamente o mesmo conteúdo. O que o livro não tem da minha mentoria Legend é a mentalidade. É a minha mentalidade, porque é o que a pessoa que está comigo, ela me manda mensagem, fala: "Cara, eu tô isso, isso, isso". Eu: "Não, cara, relaxa. Você vai fazer isso, isso, isso". No livro não vai ter. é que na verdade, né, no Legend a pessoa, ela tem alguma coisa, alguma dúvida, alguma dificuldade, ela já entra em contato com você e você já sabe o caminho ali. É direto. Não que o VNPC não tenha, o Você Nasceu para Correr tem comigo. A gente tem uma aula por mês no Zoom. Tem só ao vivo. Direto. Mas era todo mundo, não é individual, entendeu? Não é um WhatsApp que ele me manda, às vezes não é uma ligação no Zoom que a gente pode fazer, entendeu? Para mostrar erros, mas é uma aula com todo mundo que ele tem para fazer perguntas específicas, né? Não seria igual é aqui.
E é tão bom quanto, né, porque às vezes ali você não tem uma dúvida nessa aula, mas alguém fala e daí você fala: "Nossa, eu não tinha pensado nisso". Não, você sabe, Viviane, que o que eu mais aprendi, o conhecimento que eu tenho, não é só das provas que eu fiz, são os problemas que eu fui resolvendo dos meus alunos. É inacreditável o conhecimento que você ganha de tantas pessoas que eu já treinei. Todo mundo que eu treino aprende alguma coisa, porque sempre vem algo que vai me falar. Eu uso da minha experiência, resolvo o problema e falo: "Cara, interessante isso que eu aprendi", entendeu? Então, assim, com certeza, por exemplo, o Ali ensinando cortar cabelo, uma hora o cara faz uma pergunta que ele fala: "Cara", ele aprende alguma coisa também ensinando. Então a gente aprende muito, muito ensinando, muito, muito mesmo. É muito legal isso, a cabeça só vai crescendo e expandindo para resolver esses problemas no esporte. Uau! Nossa, gratidão pela entrega de vocês. Eu quero que você, Marcelo, e você, Adri, deixe para nós um recado final para quem está nos assistindo. Tá, o recado final que eu vou deixar para vocês é o seguinte: nada de tudo que a gente conversou aqui vai dar certo se sua família não estiver junto com você. A família é uma base para tudo. A família são os combinados que a gente faz dentro da família. E quando a família entende que fazer um Ironman, ou fazer você praticar um esporte, ou você, se desafiar em algo, vai engrandecer aquilo ali, pronto, todo mundo tá junto. Então, a maioria das pessoas e outra, você fez um combinado com sua família, então você tem treinos e você tem que voltar para sua família. É um combinado ali, para que tudo rode, essa roda gire. Eh, Minha grande palavra para o final desse podcast é: a família é a base de tudo. Se sair dela, as coisas desandam. Cuide dela. Bacana. O que eu posso falar é que você é capaz de chegar onde você quiser, basta acreditar, né, e depois ter alguém para te guiar para esse caminho. Antes de chegar nesse desafio tão grande, eu comecei caminhando, comecei correndo bem pouco, tipo 3 quilômetros, pouquíssimo. Mas depois eu fui entendendo o que que era esse desafio e comecei a acreditar que era possível. Então confie em você, no seu potencial. Às vezes lá dentro você sabe que é possível e como o Marcelo disse, é sobre saúde, sabe? Então é você se exercitar, é você se sentir bem para fazer o bem para quem está próximo de você. Então, gratidão pela oportunidade também, Vivi. Gratidão, Marcelo, mais uma vez. Com certeza eu fui abençoado de ter ele como mentor. Muito bom. Palmas, né, para vocês pela entrega, né, por tudo que vocês nos ensinaram aqui e nos mostraram que é possível. Então, é gratificante ouvir ele falando, ver o Marcelo explicando. Então, muitas das vezes a gente olha para determinadas coisas e parece que tá muito longe da gente, né. Até você que está assistindo aí, às vezes fala: "Nossa, um triatlon, um Ironman, isso é coisa de doido, pra que isso?". E na verdade não é nada disso, você vai estar vendo aí você com 6 meses conseguiu fazer, e é assim, com 1 ano talvez alguém precise de um tempo maior, às vezes o treino a quantidade de tempo de treino, ela é diferente, mas todo mundo consegue, basta querer. Com certeza absoluta. Então parabéns mesmo pela entrega de vocês, palmas para você que está aí nos assistindo e aprendendo, e é aquilo que eu já disse, né. Aplique, não adianta ouvir aqui e sair só deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, na verdade já aprendeu muita coisa, o Marcelo já deu várias técnicas aqui pra gente, o Andy também ensinou muitas coisas pra gente, do que ele vivenciou, da mentalidade que foi mudada, então você também pode, eu também posso, aprendi muito aqui hoje, muitas chaves viraram aqui, e agora é o foco, vou ter que aprender a correr direito, aprender a nadar, andar de bike, assim, bike pra mim sempre foi mais fácil, que é uma coisa que eu sempre gostei. Agora correr, eu corria na adolescência, na escola, ganhei até umas corridas de cidade e tal, São Silvestre, essas coisas, quando era menina, né, com os meus 15, 16 anos. Depois disso você vai se perdendo, e daí veio aí dores no ciático, dor ali, dor aqui, você fala: "Ah não, acho que não é pra mim". E agora ouvindo vocês aí, eu falo: "Não, é pra mim sim, por que não?". Basta olhar e se cuidar, porque às vezes que eu comecei a correr, vem essas dores, essas coisas, e eu falo: "Aí, é a falta do treinamento, de ter alguém ali te orientando e fazendo as coisas da forma correta, né". Sim, claro.
Ó, então você que tá assistindo, que ficou com a gente até aqui, já deixa um compromisso aqui, ó. Qual vai ser sua primeira prova? Ou qual que vai ser sua próxima prova? Vai ser 5 quilômetros? Vai ser 10? Que a gente quer saber qual que é seu compromisso a partir de agora. É isso aí, deixa nos comentários e se tiver dúvida pode entrar no Instagram do Marcelo, do Adri e pergunta, tira dúvida, eles estão lá, o Marcelo, eu chamei ele para vir para cá através do direct dele, e aí a gente foi conversando, então vocês também têm essa possibilidade. Muitas das vezes a gente olha e fala assim, tá muito longe, eu não posso perguntar, eu tenho vergonha. Não, eles estão aí e eles respondem, viu gente? Eu sou prova viva disso. Tem o YouTube também, eu sou o Marcelo Lopes, igual o Instagram. Meu Adri Barbeiro. Então, palmas também para você que está nos assistindo e palmas para Deus, né, que nos fez de instrumento de transbordo, de transformação aqui na vida das pessoas que estão nos assistindo. Amém. Então, vamos aqui terminando mais um palmas para você e não se esqueça, ó, coloca aí nos comentários o que você aprendeu com esse podcast de hoje, o que você acha que precisa melhorar e o que a gente pode fazer de melhor também para ajudar vocês aqui com os nossos próximos convidados. E vamos finalizando aqui, que Deus abençoe a sua vida e um grande beijo.